Boa noite, a paz do Senhor. Nos encontramos mais uma vez na nossa Escola Bíblica pela internet, nesta quarta-feira, depois de um feriado do Dia da Criança, que foi o dia de ontem. Nós vamos estar aí aprendendo a palavra do Senhor. Eu espero que você tenha tido assim uma semana maravilhosa, um começo de semana maravilhoso, tenha aproveitado bastante o feriado, tenha descansado, tenha ido assistir ao culto na sua comunidade, você que é da nossa comunidade, que tenha ido também assistir à nossa ministração, e espero que a sua vida seja assim tremendamente abençoada todos os dias da sua vida. E eu espero também que você tenha aí um restante de semana também super abençoada. E antes de mais nada, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pela tua paciência, pela sua dedicação em estar todas as quartas-feiras aqui às 19 horas na nossa Escola Bíblica pela internet, aprendendo a palavra do Senhor de uma forma descontraída, de uma forma até relativamente diferente. Não tem aquele formalismo. Você pode entrar em contato conosco através da internet, pelo nosso e-mail, que é radionovotempo@terra.com.br, ou se não, você pode nos ligar no 3713-4879 e no 3486-3755. Ou se não, você pode estar participando ao vivo com a nossa Escola Bíblica, não pela internet, porém nas nossas comunidades. Nós temos a nossa Escola Bíblica todos os domingos às 9 horas da manhã. Você pode estar se dirigindo à nossa sede aqui em São Paulo, ali no centro, na Rua Major Sertório, número 685, bem perto do Mackenzie e da Santa Casa. E temos também em Cotia. Em Cotia nós estamos na Rua Brasilândia, número 85, bem próximo ao posto de saúde. E todos os domingos, lembrando às 10 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica ao vivo, ali com o pastor Jorge, com o Beto, que está aqui na técnica, comigo, que eu estou sempre lá todos os domingos também, mais os presbíteros também, nós temos os nossos queridos diáconos, temos também um corpo que está ali frequentando a nossa Escola Bíblica, e é na Zona Norte, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, todos os domingos às 10 horas da manhã, e na sede em Cotia, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. E eu quero te convidar que você estivesse participando juntamente conosco no nosso aniversário da nossa rádio. Nós estamos aí fazendo 6 anos de programação e 4 anos da nossa rádio pela internet. E vai ser uma festa maravilhosa e você é um convidado especial. Vem estar participando juntamente conosco, nós vamos estar ali fazendo uma festa maravilhosa. A pastora Kátia Suane vai estar juntamente conosco, trazendo os louvores, trazendo um testemunho da sua vida. O pastor Aguinaldo Silva também, né, pastora? Quem mais, pastor? Pastor Aguinaldo Silva, nossa banda de eventos, né, que é uma bênção. E também o Clex, né, do grupo Rap ao Troco, de quinta-feira, às 8 horas aqui na rádio. Eles também vão participar conosco lá. E nós, né, que vamos estar todos lá. Nós vamos estar lá, né? E o Clerks, para mim decorar o nome do Clerks foi uma loucura, porque era Cleves, era Klebs, era um monte de coisa. Para acertar que era Clerks, foi uma luta tremenda. Clex. É Clex, né? Clex. É o Clex, então vai ser uma benção maravilhosa. Então, ó, nós vamos estar no próximo sábado, nós vamos estar ali a partir das 19 horas na nossa comunidade, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. Você é um convidado super especial. Amém? E também, pastora, como é que nós vamos pedir para os nossos telespectadores, né? Porque é pela TV, para eles a Escola Bíblica pela internet. Como é que nós vamos convidar eles? A senhora quer fazer o convite? Olha, o convite já está aí, ó, www.umnovotempo.com, né? E também temos também o .tv, amém? Então nós estamos todas as quartas-feiras às 19 horas pela internet. Se você acessar o site, qualquer dia você vai poder assistir a Escola Bíblica e todos os programas, né? Você vai encontrar lá o link onde você vai procurar a Escola Bíblica e vai participar, vai conhecer. E também temos também o nosso e-mail, que você pode tirar suas dúvidas, né? radionovotempo@terra.com.br. Vamos solucionar aí a sua dificuldade. Quer ver eu deixar o Beto atrapalhar?
Agora ele vai mexer a câmera, quer ver? O Beto está operando as câmeras ali, ó. Tô vendo que ele está apanhando um pouco aí, Beto. Ao vivo, né, Beto? Programação ao vivo é assim mesmo, né? Não... Dizem que quem sabe faz ao vivo, né, pastor? É, exatamente. Então eu quero fazer um convite especial a você, que você estivesse pegando o seu caderno, a sua caneta ou o seu lápis e fazendo as anotações das nossas referências bíblicas, para que você possa conferir para ver se realmente tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós temos, realmente é dessa forma. Amém? Amém. Pastora, hoje nós vamos estar falando a respeito da oração no Antigo Testamento. Quem sabe faz ao vivo. Por quê? Porque tem a oração, porque o princípio do fundamento. Por que a gente vai estudar a oração no Antigo Testamento? Ainda hoje eu estava lendo, eu falei assim, por que nós vamos estudar a oração no Antigo Testamento? É porque nós precisamos saber a origem disso tudo. Porque o Novo Testamento, ele já teve uma base de oração. E a base da oração, pastora, foi justamente no Antigo Testamento. É veterotestamentária, né? Que é vétero, quer dizer veterano. Já ouviu falar de veterano? Veterano é aquele antigo, né? Aquele velho. Então, veterotestamentária quer dizer, é alusivo ao Velho Testamento. Então, nós vamos estar falando justamente isso. Porque é importante. Porque é importante. Qual câmera que eu estou, Beto? Estou naquela ali? Ah, estou naquela ali. Porque senão eu fico olhando para cá, eu vou pensar que eu tenho problema de desvio de vista. A vista é normal. Então, só para descontrair um pouquinho. Então, é o seguinte, nós vamos estar falando a respeito do Velho Testamento. Então, é muito importante nós sabermos a origem da oração. Como é que os profetas, como é que os sacerdotes, como é que Abraão, como é que os antigos, né, do Velho Testamento, como é que eles oravam. Então, eu gostaria de pedir para a pastora Regina que ela estivesse ali no nosso texto áureo e também a nossa verdade prática, pastora. Glória a Deus. Você que está aí com o seu caderno, com a sua caneta ou lápis, é 2 Crônicas 30, versículo 27. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação, aos céus. Verdade prática. Assim como hoje a oração no Antigo Testamento era um canal permanente de comunicação entre Deus e o seu povo. Amém. E é verdade. E nós vamos estar falando a respeito da introdução, que nós estamos falando mesmo, é a origem, né, da oração. Que a oração era feita no Antigo Testamento. E essa vai ser a parte introdutória. Já mudou de câmera lá. Já mudou de câmera lá. Tô falando para ele, volta para cá. Beto. E eu gostaria que a pastora Regina estivesse lendo nosso texto, né? Da nossa leitura bíblica. Olha, 1 Reis, capítulo 18, versículo 31 ao 9. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o 2ª vez. E o fizeram 2ª vez. Disse ainda, fazei-o 3ª vez. E o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu povo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém.
Só para dar uma introdução ao nosso assunto, o que estava acontecendo aqui era o seguinte. Acabe, ele tinha se casado com Jezabel, que ela era ímpia, Jezabel. E ela trouxe para dentro do reinado de Acabe a idolatria a Baal, o culto a Baal. E o que aconteceu? Todo o povo estava se desviando do caminho do Senhor, porque aonde estava o coração do rei, o coração do povo ia junto. Estavam todos desviados da verdadeira adoração a Deus. O que aconteceu? Apareceu o profeta Elias com uma coragem, né, tremenda, desafiando Acabe a levar, olha, imaginem só, o que é uma oração, o que é uma intimidade com Deus. Elias convocou todos os profetas de Baal, todos os 250, mais 250 que tinham outros sacerdotes lá, cerca de 700 ali profetas, reunidos ali. Ele montou um altar e falou assim, vamos ver agora quem é Deus. Vamos ver quem é Deus. Se Baal, vamos adorar Baal. Agora Deus vai se manifestar, então é um desafio. E ali ele juntou e colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E ali ele fez o seu sacrifício, quebrou ali o bezerro, o holocausto dele, partiu em pedaços. Jogou água, olha, ele jogou água. Olha, molhou com água, molhou segunda vez, tinha ainda em derredor, tinha feito um rego, encheu de água ali. Aí ele fez uma coisa, ele orou ao Senhor. Ele orou, ele falou, Senhor, o Senhor é Deus, reconheceu a autoridade de Deus, se humilhou diante de Deus, colocou o nome de Deus ali, só Deus poderia fazer aquilo. Por quê? Os profetas de Baal, eles ficaram ali praticamente o dia inteirinho chamando, vai Baal, toca fogo Baal, Baal, toca fogo Baal. E ali foram se cortados, fizeram muita coisa, manda fogo, faz isso, faz aquilo. Aí eles falaram assim, será que ele não está dormindo? Será que ele não está fazendo outra coisa? Será que ele não está preocupado? Será que ele não foi no shopping? Será que seu Deus não foi passear no shopping? É feriado aí, sei lá, ele foi aí dar o presente das crianças, alguma coisa assim, e eles se mataram e não conseguiram nada. E Elias fez uma coisa maravilhosa, ele orou. Ou seja, se ele não tivesse orado, nada iria acontecer, mas ele orou ao Senhor, e ele falou assim, olha, lá no versículo 36, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha só o poder da oração de Elias. Ele colocou isso como ali a presença de Deus. Ele invocou o nome do Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. E aí Deus respondeu, hein? Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizesse tornar o seu coração. Como é que Deus respondeu? Olha como é que Deus respondeu. Deus não respondeu falando. Deus enviou fogo dos céus para consumir aquele holocausto e também secou o rio em volta. Olha só que tremendo e que maravilhoso. Isso foi o poder da oração, a oração de um profeta. A oração pode mudar todas as coisas na nossa vida. Pastora, eu fico pensando assim, a senhora vai me ajudar. Olha, se Elias, que era um homem igual a nós, Paulo fala a respeito disso, olha, Elias era um homem, ele não era um homem excepcional, ele não era um super-homem, mas ele era um homem igual a nós, que tinha suas dificuldades, foi para a caverna, ficou lá na caverna, chorou, se humilhou, queria se matar, um homem igual a nós. Mas a partir do momento que ele tomava uma posição de orar ao Senhor, as coisas aconteciam, pastora. Eu gostaria que a senhora comentasse a respeito disso, pastora. Com certeza, olha só, o poder da oração, né? A oração já vem desde lá do Antigo Testamento, antes de Cristo. Então a gente vê que antigamente, pastor, acontecia mais, né? Porque o povo era mais audacioso, né? Era mais ousado. Então o cristão, ele tinha realmente convicção de que Deus faria. Né, já está meio diferente hoje, né? A gente já vê aí cristão que não consegue ver Deus realizar as coisas. Se esse é seu caso, presta atenção. Presta atenção porque Elias, um homem natural, né, um homem de carne e osso, um homem que ficou deprimido por conta de toda essa situação, quer dizer... Queria morrer, né? Queria morrer, entrou numa caverna, não queria sair mais. Quando ele orou, quando ele pediu a Deus, ele tinha tanta convicção que antes de orar, ele já preparou tudo. Né? Ele já preparou o holocausto, já fez o rego, jogou a água, e só depois disso que ele orou a Deus e pediu para que Deus manifestasse o poder dele. Então,
Isso é uma coisa que nós precisamos enxergar como cristão. Ele era natural como nós. E ele alcançou. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. E Deus conhece as nossas limitações, conhece os nossos desafios, né, os nossos problemas. E ele está atento a todas as coisas. Mas o que é importante é crer. Crer que Deus pode todas as coisas. E que a nossa oração pode mudar toda e qualquer situação. É verdade. Né? Porque é Deus. Então, nós temos que saber que o que nós vamos fazer é orar, é pedir, né, ter essa intimidade com Deus, sabendo de que Ele vai responder. E Ele responde mesmo, independente de quem está pedindo. Você só precisa disso, crer e ter essa intimidade com Deus, saber que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Pode demorar, né, pastor? No caso ali, tinha que ser imediato e Deus respondeu imediato. Então, Ele parou o sol, né? Ele parou o tempo, Ele parou todas as coisas por conta de uma só oração. Então, aqui, Ele mandou fogo, Ele acabou aí com todos os 700 e poucos profetas que estavam ali, pedindo que os deuses deles manifestassem. Ele acabou com todos eles e com a oração de um só, Ele conseguiu mostrar para todos eles, como diz aqui na palavra, que só o Senhor é Deus. Amém. E a oração no Antigo Testamento, vamos dividir em 3 fases. A oração no período patriarcal. O que é período patriarcal? É o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A primeira comunicação de Deus com Adão está lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Com Sete, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Abraão, então tem um monte de referência, porém algumas. Gênesis 13, 4, 18, 23 a 33. Isaac, em Gênesis 25, 21 e 26, 24 e 25. Jacó, Gênesis 28, de 20 a 22. E Jó, no caso Jó, capítulo 40, versículos 3 a 5 e 42, de 1 a 6. E Moisés, Êxodo 14, 13 a 15 e 32, de 10 a 14. Período monárquico. O que é o período monárquico? É o período da monarquia, é o período dos reis. Saul, a oração de Saul está lá em 1 Samuel 14, 35 e 37. Davi, muitas referências bíblicas, porém nós vamos falar da dependência de Deus. 1 Samuel 23, 2, 4, 10 a 12. Em tempo de grandes bênçãos, nós estamos falando a respeito de Davi. Samuel 7, 18 a 22. Em tempos de fracasso, 2 Samuel 12, 16, 24 a 16. 1 Crônicas 21, 26. Como expressão de louvor, 2 Samuel 22, 1. Salomão, oração humilde por sabedoria. Nós encontramos lá em Reis 3, 5 a 9. Renovação do pacto no templo do Senhor. 1 Reis 8, 22 a 53. Reis posteriores. Rei Asa está em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo de número 11. Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, de 3 a 13. E Ezequias, 2 Reis 19, 15 a 19. E Isaías 36 e 39. No período profético, que já eram os profetas. Elias, oração poderosa e eficaz. 1 Reis 17, 20 a 22. Eliseu, restaurando vida, que foi a ressuscitação do filho da viúva. 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 a 35. Isaías 6, 5 a 11. 25, de 1 a 9. E também 3, de 7 a 9. Jeremias, profeta chorão. Jeremias 1, de 1 a 8. 3, 22, 33, 12, de 1 a 4. Lamentações, capítulo 1, versículos 20 a 22. Ezequiel, que é o profeta, que teve a visão dos querubins e dos serafins. Ezequiel 4, 14, 9, 8, 20 e 49.
E Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões, nós temos ali 2, 17 e 18, 9, 4 a 10, 13, 16, 18 e 19. E os profetas posteriores, que são os outros profetas, Joel 1, 19 a 20, Amós 7, 5, Jonas 2, de 2 a 9, Abacuque de capítulo 1, de 2 a 4, 3, de 2 a 6 e 10 a 19. Essas foram as referências. Agora, o principal, para nós estarmos estudando mais detalhadamente, nós vamos dividir aqui a oração do Pentateuco. Por exemplo, a oração de Israel lá durante o êxodo de Israel. O que aconteceu ali? O povo de Israel estava ali cativo no Egito. Eles viviam em escravidão, não tinham sábado, não tinham domingo, não tinham descanso, eles eram escravos. Eles comiam de acordo com aquilo que os egípcios entregavam para eles, que eles merecessem, acabou o ponto final. E o que aconteceu ali? O povo clamou a Deus, como fala aqui, né, pastor? Êxodo 3, 7, 8 a 12, 7b e 8a. O povo clamou, ele não aguentava mais aquilo, aquela súplica. Eles falaram, Senhor, não tem como, nós estamos escravos aqui, nós estamos sofrendo, nós não temos personalidade. O Senhor prometeu para nós que nós seríamos um povo seu, um povo seria o sacerdote do Senhor. Senhor, isso não está acontecendo. Eles clamaram a Deus. Então Deus ouviu a oração, ouviu o clamor. Olha só. Deus ouviu o clamor e falou para Moisés ir e tirar o povo dele do Egito. Não é verdade, pastor? É verdade. E a gente vê que a gente já conhece, né? Que o poder da oração, nós já falamos também, o poder da oração é tremendo. Olha, aqui mudou a situação também, mudou todas as coisas. E a gente precisa entender o porquê, né, de orar. E por isso essa aula hoje. E eu quero falar para vocês sobre o Pentateuco. De repente você está falando assim, o que é isso? Quem é esse aí, né? Oração no Pentateuco, né? É o primo do Beto? Realmente não é uma teologia. Aí seria o Betateuco, né? Não é uma teologia, né, pastor? Mas olha, o Pentateuco, ele no grego... Engraçado, né, Beto? Vamos chamar a graça para ele, Beto. Alô, graça. O Pentateuco, no grego, ele no grego ele quer dizer os cinco... primeiros livros da Bíblia. Não, não é os 5 primeiros. É os 5... colocando assim, vai. Os 5 primeiros livros da Bíblia. É 5, né? Exatamente. Mas no grego, isso, o Pentateuco quer dizer os 5 manuscritos, né? Não é depois que veio... Quando tivermos dúvidas assim, nós temos nosso teólogo Beto aqui, ó. Também, ali, né? também. A gente vai mandar para ele as perguntas difíceis. Que é conhecido como Torá, né? Para os judeus, Torá, que são os 5 primeiros livros. Gênesis, né? Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, esses 3 fazem parte do Pentateuco. Por isso nós estamos aqui na oração no Pentateuco, né? Que foi nessas épocas, até Deuteronômio, nós vamos conhecer como funcionavam essas orações, como que acontecia. E a gente já viu aí de início que já acontecia bem mais do que agora, né? Era no Antigo Testamento, era bem distante, né? Jesus ainda não tinha vindo, mas acontecia milagres, maravilhas e prodígios. E é interessante, pastor, é assim, ó, nada iria acontecer se não houvesse oração. Que é justamente aquele canal que Deus abriu entre o homem e ele. Nada iria acontecer na história do homem, na história do povo de Deus, se não houvesse a oração, né? E aqui eles estavam cativos e eles clamaram ao Senhor. Aqui eles já fizeram um clamor, eles não aguentavam mais, eles estavam ali, né, sofrendo, eles estavam ali que não aguentavam mais aquela situação, né? Isso mesmo, e de repente você está aí do outro lado pensando assim, mas a minha situação está diferente. Então, olha, clame ao Senhor, porque só Ele é Deus, e só Ele pode mudar a sua situação, o problema que você está vivendo. É através da oração, é através da intimidade com Deus, né? Como o pastor disse, é o canal aberto entre Deus e o homem. Então, a gente precisa estar buscando e orando a Deus para que Ele mude a situação. Só Ele pode mudar, viu? Não vai acontecer nada com as tuas mãos. O povo antigamente sabia disso. Então, eles já sabiam que na hora exata eles já clamavam a Deus e Deus respondia. Como Ele responde ainda hoje. E tem a gratidão de Israel, né? Mas antes de mais nada, pastor, eu queria só fazer uma observação. Né? Tem muitas pessoas que pensam assim, olha, eu dando esmolas, eu estou agradando a Deus. Eu ajudando o meu próximo, eu estou agradando a Deus. Então assim, ó,
colocar as coisas como se estivessem para agradar a Deus. Na realidade, o fruto de eu agradar a Deus é, em primeiro lugar, a oração. Exatamente. Não tem como você agradar a Deus, falar assim, ó, eu sou uma pessoa que eu entrego meu dízimo e minha oferta na casa do Senhor, mas eu não oro. Não está agradando a Deus. Você tem que orar, você tem que consagrar, você tem que colocar diante de Deus, você tem que abrir a sua boca. Exato. Tem que orar, Senhor. E tem muita gente que acha que é a caridade, né? É, exatamente. Eu estava achando o termo. A caridade caridade. é o suficiente. Não precisa ter intimidade com Deus, não precisa nada disso. É só a caridade. É, só fazer. E olha, é o contrário, nós né? não somos salvos pelas obras, nós somos salvos Exatamente. pela fé. As obras é consequência da nossa fé. E caridade está um pouco distorcido, porque caridade não é você fazer o bem para quem você ama. Caridade é você fazer o bem para qualquer um, inclusive o seu inimigo. Caridade, entre aspas, é amor. Exatamente. Então, primeiro, a oração. Sempre a oração é um canal de comunicação com Deus. Aí depois você vai dar a esmola, você vai entregar seu dízimo, você vai entregar sua oferta. Faça que nem o Beto. O Beto é um homem de oração. Ele ora para chuchu, né, Beto? Olha lá, ó, tá orando agora já. Que oração! Não, mas olha, é só para descontrair. Mas é muito importante a sua oração. Primeiro lugar, a oração. E foi justamente isso que Israel fez. Clamou ao Senhor no dia da sua angústia, e ele inclinou para eles os seus ouvidos, e enviou Moisés para que tirasse o povo do Egito. Agora, é a oração de gratidão que eles tinham ali. Eles saíram do Egito. Poxa, saíram da escravidão. Bem, mas é o que acontecia, né? Eles tinham essa consciência, né? De orar, de buscar, de clamar e depois agradecer. Né? Hoje a gente vê mais pessoas pedindo, depois que recebe, esquece. Já não agradece mais, só vai pedir de novo quando apertar outra vez o sapato no calo. Então, aconteça, né? Vai agradecer ao Senhor. Tenha gratidão. E aqui diz assim, o povo de Deus era feliz e agradecido ao eterno Deus por ter sido liberto do jugo do Egito, da escravidão, do cativeiro e da aflição. Você vai achar em Êxodo 14, versículo 30 a 31, Salmo 105, versículo 37 ao 43, Salmo 136, versículo 11 ao 26. Então a gente pode ver aí, através desses versículos, que o povo, ele clamava e agradecia também a Deus. Era um povo grato. Então, né? A gente não vê muito isso, mas era. Mas tem que ser assim, né? Tem que agradecer. ser assim. Agora o terceiro tópico é o esquecimento e a ingratidão. Aí voltou ao contrário. Aí já era ao contrário. Saíram, estavam lá no clamor, estavam lá na escravidão. Deus enviou, depois eles agradeceram. Aí aconteceu uma coisa interessante. Passaram por dificuldades, aí falaram assim, Moisés, puxa vida, você nos trouxe aqui para nós morrermos de fome e de sede. Antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, lá era de graça, a gente tinha comida de graça. Só que não era de graça, na realidade, eles eram escravos ali. Eles pagavam um preço ali. Então eles já tinham se esquecido de que Deus os havia mandado as 10 pragas. Já haviam esquecido como Deus mandou a nuvem à frente, como a nuvem, e mandou o fogo para estarem protegendo e indicando o caminho. Tinham esquecido já, olha, em tão pouco tempo, já tinham esquecido que Deus abriu o Mar Vermelho e passaram pelo Mar Vermelho. E Midian cantou e louvou ao Senhor, em agradecendo pelo grande livramento e pelo exército de Faraó ter morrido lá no Mar Vermelho. Já tinha se esquecido. Apareceu a primeira luta. O primeiro problema já, mas Deus, não é possível, Moisés, poxa, muitas vezes vamos colocar nós, poxa, como nós somos ingratos a Deus. É verdade. Pô, Deus tem nos sustentado, tem sustentado a nossa família, tem nos livrado, tem nos dado promessa, tem nos dado palavra maravilhosa, tem nos dado livramentos que nós não podemos nem imaginar, dos livramentos que Deus nos deu. Nós estarmos aí louvando e engrandecendo o nome dele, indo à igreja, pastora. Nós, graças a Deus, nós não temos uma enfermidade que nos impede de levarmos a palavra dele, de encontrarmos com os nossos queridos. Passamos por lutas, por tribulações, mas isso faz parte da nossa vida. Mas nós temos saúde, nós temos disposição. É o que está acontecendo com o povo aqui, já veio logo o esquecimento. Mas Deus, poxa, o nosso coração tem que estar agradecido a Deus, até nas lutas e nas tribulações da nossa vida. Com certeza, porque é aí que tem o crescimento, né? É porque, na realidade, Deus está vendo até onde nós podemos suportar. Então, se nós estamos nessa
nós estamos enfrentando é porque Deus vai nos dar capacidade. E aqui o povo de Deus já havia se esquecido, já tinha um coração ingrato a Deus. É assim, muitas vezes nós cristãos somos assim. Ah, mas Deus poderia ter feito muito mais para a minha vida. Eu estou passando por luta na vida financeira, estou passando por essa enfermidade, estou passando por isso. Ah, Deus poderia ter me livrado disso, um coração ingrato. Agradece a Deus pelo outro lado. Em primeiro lugar, pela salvação em Jesus Cristo, que esse é o presente maior. É o livramento maior. Nós não vamos para o inferno. Nós estamos livres do inferno. Agora a luta, vamos ter que enfrentar a luta. E Deus ele falou, como tá lá em Isaías 45, versículos 5 e 6, que Ele estará à nossa frente, que Ele vai destruir as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. É Ele que vai mostrar os tesouros que estão escondidos. Mas o tesouro, pastora, para nós acharmos o tesouro que está escondido, nós precisamos cavar. Nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos pegar a pá, enxada, colocar a mão na massa e ir lá acreditar que ali tem um tesouro. Eu duvido. Você que está nos assistindo agora, se você soubesse que aí na rua onde você mora, no asfalto, tivesse um tesouro ali de R$1 bilhão, você tinha certeza absoluta que ali tinha. Eu duvido que você não ia pegar pá, picareta, enxada, você ia ali ficar o dia inteiro ali cavocando, porque você acredita que ali tem o tesouro. Eu duvido que você não ia fazer isso. Eu iria fazer. Qualquer um de nós ia fazer isso. E por que nas promessas de Deus nós não vamos enfrentar também? Então, nós vemos aqui, olha, oração durante, depois nós vemos a oração de gratidão, duas partes, né, onde nós temos que seguir. E vemos aí a última, é uma partezinha só, o que não podemos fazer, que é esquecer, né, sermos ingratos a esse Deus todo-poderoso, como o senhor falou já. Tudo isso que o senhor já falou, é isso daí que nós precisamos colocar no nosso coração, porque Deus, Ele já fez, Ele faz. E de repente, o que Ele está esperando é só essa oração, né? Agradeceu, aconteceu, bom, agradeceu, pronto, acabou. Esqueceram de Deus, continuaram a caminhada aí e fim de papo. E aí onde veio as lutas. Exatamente. E aqui, ó. E o enfraquecimento, né? Agora só aqui, ó, só para dar umas referências, que o povo de Israel, eles simplesmente abandonaram a Deus e deixaram as coisas de Deus do lado. Você pode ir lá conferir lá em Êxodo capítulo 15, versículos 23 e 24, 16 de 2 a 12, 17, 2 e 3, 32 de 1 a 11 e Números 11 de 1 a 6, 14 de 1 a 4. E também há outros textos bíblicos, nós não vamos estender muito a nossa escola bíblica, mas ó, é importante você acreditar que Deus tem promessa para a sua vida, e você vai conquistar, e você não vai ficar murmurando na presença de Deus, como o povo de Israel fez. Você vai enfrentar as lutas e as tribulações de Deus, vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Agora, eu vou passar uma referência, pastor. 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 13. Busca aí, 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 13. É um aviso de Deus para as igrejas de hoje. Amém? Então busca isso na sua Bíblia, leia, que você vai entender bastante coisa e vai colocar no seu coração aquilo que precisa ser feito, que é orar constantemente, estar sempre em oração. Não esqueça jamais de orar, para que você não se enfraqueça, como todo esse povo, e o povo esqueceu de uma tal maneira tudo que Deus tinha feito, que eles até passaram a mentir. Então nós precisamos ficar firmes aí nas promessas, saber que Deus é Deus e sempre orando, né? Não deixar de orar. É verdade. Agora nós colocamos o povo de Israel, agora nós colocar os profetas, com aqueles que nós conhecemos, Elias, Eliseu, vários profetas. Então agora é o seguinte, pastora, seria possível os profetas terem o ministério deles sem a oração? Sem a intimidade de jeito nenhum, não tem como, né? Nem na época dos profetas e nem hoje. Não tem como a gente conseguir alguma coisa de Deus ou ter um ministério, né? Um ministério abençoado, se não tiver oração. O princípio básico é a oração. Aliás, o primeiro ministério, quando a gente vai para Jesus, é a intercessão, que é a oração. É verdade. Agora, pastora, só imagina, Elias, ele foi um rei que ele Acabe, ele enfrentou o rei. A senhora já imaginou se ele chegasse diante do rei Acabe, que ele já tinha desviado, Isabel foi lá, fez a cabeça dele e tinha desviado. Já imaginou se ele não tivesse uma comunhão com Deus, se ele chegasse para cá e falasse assim, ó, o caso é o seguinte, meu, vou falar para você, ó, Jezabel vai morrer. Vai faltar 3 anos e meio, vai faltar água aqui. Muita gente vai morrer de sede. Ah, meu, se não é na direção de Deus, o rei tinha mandado matar ele.
Mas mata esse cara, que esse cara tá falando besteira. Já imagina, qualquer pessoa chegar diante do presidente da República, e falar assim, olha, o caso é o seguinte, ó, se você não fizer isso aqui, você vai morrer. Ah, mas você vai preso, você vai ser preso. Você vai morrer primeiro. Vai morrer primeiro, você pode ter certeza. Agora, olha o destemor, olha a capacidade de oração dos profetas do Antigo Testamento, como Elias, como Eliseu, como vários outros, a coragem, o destemor. Somente Deus para fazer isso aí. Porque se Deus não estivesse à frente, eles jamais iriam fazer uma coisa dessa. A gente vê que Elias entrou em depressão, né? Então ele era bem normal, todos eles eram normais. Então era Deus que impulsionava a fazer isso. Por quê? Porque eles tinham uma ligação com Deus e tinham o fortalecimento de Deus, né? Então nós precisamos aprender. Já imaginou, sem orar, pastor, aqui, com Elias sem orar, para mandar fogo do céu e o fogo desce? Olhar só ali para o boizinho e falar... Eu fico imaginando isso, eu fico imaginando assim, eu fico imaginando uma coisa, ó. Já pensou, que vexame, Elias lá, ah, Senhor, manda fogo do céu, ah, isso aí vai vir aqui, ele vai consumir isso aqui, e não acontece nada. Olha, ia ser um vexame, ele ia morrer. No primeiro lugar que os caras iam matar ele, né? Eu posso verdade. Mas já imaginou já o que estava acontecendo ali? Se ele não fosse um homem de oração, se ele não orasse, o que teria acontecido? É um vexame total e ele ia morrer. Eliseu, a hora que a viúva levou o seu filho, que foi lá, comunicou para ele que o filho tinha morrido, já imaginou se ele vai lá e ele tenta ressuscitar sem oração? Que vexame, eu ia ficar lá 3 horas lá falando, garoto, levanta, feio, né? Garoto, levanta, por favor. Olha o vexame que eu vou passar aqui, não vão me achar mais que eu sou profeta de Deus, eu não sei o que. Não, ele tinha um canal de oração com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Gostaria que a senhora comentasse isso. Olha, isso é uma realidade para os profetas até de hoje. Você que é profeta e que leva realmente a palavra de Deus, pode ter certeza que mesmo, né, no caso ali, ele fez a oferta, né, não foi por Deus, foi porque ele queria presentear a mulher. Então, mesmo assim, Deus honrou a profecia dele e honrou a sua oração. Deus deu vida novamente ao menino. Então a gente vê que Deus, ele honra os seus profetas, desde que você tenha esse canal direto, tenha a sua oração, não faça de você mesmo. Por isso, nós precisamos entender e aprender por que orar, como orar, fazer como na nossa oração. E essa foi a primeira aula. Nós estamos aqui aprendendo também com os profetas. Os profetas precisam ter certeza daquilo que eles estão falando. Vai falar abobrinha. Exatamente, eles têm que saber. Deus vai fazer cumprir, mas você vai pagar um preço, que foi no caso aí, né? É verdade. Ele pagou um precinho. Então você tem que saber que orando Deus vai fazer. Então você precisa também ter esse canal direto com Deus, orar sempre e receber de Deus as instruções, que são as profecias. Entregar exatamente aquilo que Deus está mandando. Amém. Só como referência, nós estamos aí com a referência bíblica a respeito de Elias, está lá em 1 Reis, capítulo 18, 36 a 39. E Eliseu você pode encontrar em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. Agora, pastor, nós vamos estar falando a respeito dos livros poéticos e a oração. Jó. Poxa, esse daí, né, esse livro é maravilhoso, o livro de Jó. Você quer maior oração do que esse que Jó fez? Pelas lutas, pelas tribulações, por tudo aquilo que ele passou, eu acho que não tem mais ninguém mais na humanidade, não vai haver, nem teve, alguém que sofresse tanto quanto Jó, que perdesse tanto quanto Jó e continuava crendo em Deus. Né, pastor? Olha, Jó o livro de Jó é o nosso manual, né? Manual do cristão. Ali a gente viu o verdadeiro cristão, aquele que realmente reconhece Deus como seu único e suficiente, né, Salvador, aquele que vai fazer todas as coisas. A gente vê Jó, e Jó, ele mostra para todos nós que a luta, ela vem, mas Deus nos livra. E ele não debandou, né? É fácil debandar. Pastor, aqui, ó. Jó, pelo que ele passou aqui, ó, toda vez que você estiver atravessando por uma luta, por uma tribulação, por uma dificuldade na sua vida, assim, ó, lembre-se de Jó. Ah, a luta está difícil, tal. Lembre-se de Jó. Jó passou por lutas terríveis, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens,
perdeu a saúde, só não perdeu a vida porque Deus não permitiu que Satanás roubasse a vida dele. E apesar de tudo isso que ele passou, ele continuou crendo no Senhor, ele continuou orando ao Senhor, ele continuou andando juntamente com o Senhor. Então, olha para ele e veja, aquilo nunca vai acontecer na sua vida, daquela proporção, jamais. Porém, na sua luta e na sua tribulação, como ela é menor, pastora, a minha luta e a minha tribulação na vida financeira, no problema de enfermidade, na família, é infinitamente menor do que a luta de Jó. E Deus deu a ele o dobro daquele que ele tinha. Abençoou mais ainda por causa da fidelidade de Jó. Ora, então eu vou tomar isso. Olha, se Jó foi fiel com Deus até as últimas consequências, eu também vou ser fiel com Deus, porque eu sei que Deus vai reverter essa situação na minha vida. Então isso é muito importante, é por isso que é importante a oração do Antigo Testamento. Pelas experiências dos profetas, pelas experiências dos nossos patriarcas, daqueles que estavam ali, dando seu testemunho. É muito importante por causa disso, né, pastora? Muito importante você saber que, né, vamos falar novamente, que esse Deus, Ele é Deus, né? Só o Senhor é Deus, como nós já lemos aqui. E Jó, eu vou passar para vocês referências bíblicas onde você que conhece a história de Jó, mas nunca leu a passagem toda, que você procure ver aí quem foi Jó. Olha, adoração e oração. Jó 1, versículo 5. Mesmo em meio à adversidade sofrida, Jó manteve-se fiel ao Senhor. Jó 1, 20 ao 22. E pôde experimentar grande vitória, justamente no momento em que orava. 42, 10. Aí que está. Né? Ele estava orando para os seus inimigos. Ah, mas eram amigos, mas acusaram, né? Abandonaram, porque virou as costas, dizendo que ele estava em pecado. E assim mesmo, ele estava orando por eles. E aí Deus deu a bênção, não só porque ele estava orando para eles, mas porque ele foi fiel, porque ele orou e ele jamais deixou Deus de lado. É verdade. E nós vamos estar falando a respeito dos Salmos. Poxa, você quer algo melhor para expressar os nossos sentimentos, as nossas aflições, as lutas, as nossas tribulações, as nossas angústias, as nossas depressões, as nossas fraquezas, reconhecer aquilo que está no nosso coração do que o livro de Salmos? Na verdade, né, pastora? É. Salmos são cânticos, né? Cânticos então, olha o desejo, por exemplo, de Davi, né? Aflição, né, pastora? Aflição. Não, a gente vê Salmos onde ele colocou toda a angústia dele. Exatamente. Né? Onde ele colocou todo o sofrimento dele, tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele realmente lavou a alma através desses salmos, né? Desses cânticos ao Senhor. Então é por isso, né, livros poéticos. Então você precisa disso. Mesmo passando pela luta, pela adversidade, você tem que ter palavras, né, de carinho para o Senhor. Você tem que ter aí o seu momento com Deus e você tem que levar as coisas do jeito que a Bíblia nos ensina, né? Em tudo dai graças, porque todos os salmos, mesmo esses, começavam às vezes com lamúrias, né? Mas acabava dizendo que sabia que Deus ia fazer a obra e que Deus estava preparando todas as coisas. Então, essa é a certeza que nós temos que ter, mesmo hoje, né? Lá naquele passado, era pior que hoje, eu acho, né? Não, era bem pior que hoje. Que a luta que eles tinham, hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Naquele tempo o Espírito Santo ainda não habitava com eles. Eles tinham uma palavra. Né? A palavra é assim, ó, fez errado, está pecado, morreu. Né? A palavra é essa, a lei era essa. Hoje nós temos o Espírito, e o Espírito, ele nos vivifica. Ele nos revela. Naquele tempo era somente os juízes. E principalmente ele nos consola, né? Exatamente. Então antigamente era pior. Então o livro de Salmos ele é maravilhoso. Ó, todas as noites, antes de dormir, eu sempre leio o Salmo. Eu tenho um salmo específico que eu não vou precisar falar aqui com você, porque depois Deus vai me dar a direção de um outro salmo, vou ler um outro salmo. Mas os salmos são maravilhosos. O Salmo 23, o Salmo de número 46, o Salmo de número 91. Ainda ontem eu estava assistindo um filme, que eu vou até falar o filme é Carandiru. Aquele que aconteceu aqui em São Paulo, aqui é do assassinato dos 111 detentos que estavam ali. E teve uma parte ali que eu achei muito interessante. Tem um personagem lá, que a mãe dele era evangélica. Só que ela não tinha como cuidar dele.
Não tinha como cuidar, ela não tinha capacidade para isso. E ela mandou uma carta para ele, e ele pegou aquela carta e guardou a carta. Ele leu no começo, ele não entendeu. Quando houve a invasão, ele estava no meio de tudo aquilo lá. E teve uma parte que ele estava tentando fugir e que tinha cerca de uns 20 corpos estendidos no chão. E aí a polícia estava vindo com mais uns 4 ou 5 para cá, atirando neles, matando aqueles detentos. E ele, a hora que ele viu, ele deitou no chão e se fingiu de morto. Eles passaram por ele e nem perceberam. Aí depois ele pegou aquela carta da mãe dele, depois que eles tinham passado, aí ele leu, estava o Salmo de número 91. Olha que tremendo. Naquela hora estava escrito assim, ó, 1000 cairão ao teu lado, olha só, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que tremendo, pastora. E ele nem era evangélico. Ele não era evangélico, ele não dava valor daquilo. O poder da oração da mãezinha. E a mãe dele deu ali aquela palavra para ele. Então naquela hora, para ele, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, o consolo no coração dele foi aquele Salmo de número 91. Olha que tremendo. Isso é o que está na nossa alma. O livro de Salmos é aquilo que está na nossa alma, nos nossos sentimentos. Então, se você tem alguma coisa no seu coração, alguma angústia, aflição, uma depressão, uma vontade de chorar, uma vontade de se lamentar, pega o livro de Salmos, pega o Salmo de 91, o 23, o 22, o 50, o 51, o 150. Louve ao Senhor, leia com alegria no seu coração e Deus vai aquietar o seu coração. Você quer um testemunho mais do que Asaf, pastor Asaf do Salmo de número 73? Chegou uma hora na vida dele que ele ficou pensando assim, poxa, que adianta eu servir a Deus? Olha, eu vejo os meus vizinhos, eles estão aí, ó, ficando rico, carro novo, dinheiro no bolso, festa todo final de semana, batucada a noite toda até as 5 horas da manhã. Eles estão tudo gordinho, tudo saudável, tudo rosado, tudo bonitinho. Os caras parecem que não tem problema nenhum. Os caras estão vivendo. Poxa, eu vejo aí os políticos metendo a mão, pegando dinheiro daqui, pegando dinheiro dali. É um que ganha 50 mil aqui, é outro que ganha 120 mil ali, é outro que não sei o que, é isso, é aquilo. É tanto dinheiro que eu vejo. Poxa, eu sirvo a Deus, ganho de contado, ainda tenho que entregar meu dízimo e minha oferta na casa do Senhor, ainda tenho que ajudar os meus irmãos, ainda tenho que comprar cesta básica para a igreja. Aí Asaf estava com isso no coração dele. Ele falou assim, meu, o que está acontecendo? Tudo errado. Está tudo errado. Eu que estou servindo a Deus, estou passando por essa luta. Agora os caras que aparentemente parece que eles estão bem. É uma aparência. Aí Asaf fala assim, ó, até que eu entrei na presença do Senhor, entrei no santuário do meu Senhor. Ele está com esse pensamento na cabeça. Então você que está passando por isso, por esse problema, por essa luta, e você tem vontade de fazer que nem Asaf, por que eu estou passando por isso? Eu vou acabar desistindo. Oh, não desista. Porque Asaf, ele entrou no santuário do Senhor. E a hora que ele entrou no santuário do Senhor, Deus falou com ele e falou assim para ele. Falou, olha, isso é uma aparência. Porque aparentemente eles estão bem dessa forma. Aparentemente eles estão fazendo e estão tendo essa alegria. Mas olha, de uma hora para outra, eles podem cair. Nós tivemos um juiz no Tribunal Regional do Trabalho que roubou cerca de 170 milhões, 200 milhões de reais. Isso aí foi um escândalo nacional. Aparentemente, você pode achar que ele está bem. Aparentemente, você pode achar que ele está com muito dinheiro, que ele está com a vida boa, mas não está. Está ridicularizado. Não sai em público. Está com depressão. Os parentes são humilhados todas as vezes que saem na rua. Gastam milhões e milhões de dinheiro com advogados. Praticamente perde tudo aquilo que tem. Perde o sossego, a tranquilidade, perde a dignidade, perde o caráter, a personalidade. Agora, isso é ser feliz? É isso que Deus falou para Asaf. Agora, toma cuidado. Essas coisas, elas têm a aparência de serem boas, mas no final elas não são boas. Toma muito cuidado para não cair. Não é verdade, pastora? Olha, e principalmente, a gente está vendo essas coisas acontecerem aqui, né? No mundo carnal. Só que nós não somos mais carnais, nós somos espirituais no mundo carnal. Então, a nossa alegria, a nossa certeza
é da nossa salvação. Isso é uma coisa que precisa ficar claro para qualquer cristão. Você tem, e Deus não tem no coração dele que nós precisamos ser paupérrimos, ter necessidades, passarmos por tribulações. Mas tudo isso tem um propósito, e o propósito está na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, temos que olhar para o alvo. O alvo é a cruz, o alvo é Jesus Cristo, o alvo é a vida eterna. Essa conta. Eles não terão a vida eterna, mas você terá a vida eterna. Então, olha para essas coisas e veja aí, busque de Deus em oração, né? Entre no santuário. Olha, o Salmo 23 diz, refrigera a minha alma. Pode ter certeza que ao orar o Salmo 23, você vai receber de Deus o refrigério. E você vai ver que Deus é tremendo e maravilhoso, e você vai conseguir enxergar aí o propósito de Deus na tua vida. E o propósito de Deus para a tua vida não é mendigar, não é passar por problemas, não é nada disso. Ele tem vida e vida em abundância. Só que precisamos passar para que a gente chegue até o propósito de Deus. Amém? Então, a vida eterna é o alvo. Amém. E nós estamos caminhando já para o nosso encerramento da nossa escola bíblica, já está no horário já. Eu já falei para vocês, quando eu começo a falar, eu não desando a andar, já viu. Mas então, eu quero só falar a respeito dos livros históricos. Os livros históricos da Bíblia, é Deus que fala do homem. Então são aqueles livros que o Pentateuco é a história do homem. Deus está falando do homem, como que é o homem. Os livros proféticos é Deus falando ao homem. E os salmos é a linguagem da alma, é o homem se expressando a Deus. Então tenha sempre isso no seu coração. A oração é um canal de bênção de Deus para a sua vida, de um relacionamento íntimo com o Senhor. E agora eu gostaria que a pastora estivesse concluindo a nossa aula, pastora. Amém, glória a Deus. A conclusão está: estudar a oração no Antigo Testamento leva o crente a aprimorar o seu relacionamento e crescer em maturidade para com Deus. Homens do passado usufruíram de íntima comunhão com o Criador, mediante a oração. Como seres humanos, nossas ansiedades e necessidades podem e devem ser colocadas diante daquele que é o nosso Pai. Filipenses 4, versículo 6, 1 Pedro 5, versículo 7. Essa é realmente a conclusão. Temos que ter certeza de que Deus está ouvindo o nosso clamor. Ele está com os teus ouvidos inclinados à nossa oração, e nós precisamos dessa intimidade com Deus, para que possamos fazer como no passado, né? Orar e ver as coisas acontecendo. No caso ali de Elias foi imediato, e todos os outros profetas, né, precisaram e foi imediato. E às vezes a gente fica pensando que isso não acontece mais. Acontece sim, é só nós termos intimidade com Deus. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Na próxima quarta-feira nós vamos falar a respeito da oração sábia, não sabiá. Não é a oração de sabiá, né? É a oração sábia. Então na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas. Que este final de semana na sua vida seja uma semana abençoada. Que você seja uma pessoa conquistadora, seja uma pessoa que realmente enfrente as lutas, as tribulações na sua vida, seja uma pessoa que realmente mostre no seu coração as suas necessidades para Deus, clame ao Senhor, ore ao Senhor, leia salmos, leia a Bíblia, que Deus vai falar de uma forma tremenda e maravilhosa com você, e você vai ser super abençoado. Um beijo no coração de todos e um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha aí um fim de semana cheio de orações. Você ore muito e veja aí o poder de Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até quarta que vem, às 19 horas.